Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio da série Esquenta Olímpia, um conteúdo especial que a Integral Médica preparou para você e vai ao ar semanalmente de hoje até o dia da nossa Copa do Mundo do Bodybuilding, o Mr. Olímpia. Traremos informação para você que não tem muito conhecimento específico sobre o que é o Mr. Olímpia. Então, toda semana teremos temas e convidados diferentes para trazer informações para você. Não deixe de acompanhar a série, porque nos dias 10 e 11 estaremos ao vivo para vocês, trazendo links internacionais correspondentes ao vivo e sorteios exclusivos. Não deixe de acompanhar. Anota aí na sua agenda que esse dia será épico. E para começar com o pé direito, lá com chave de ouro, ele que é o meu parceiro de notícias aqui na Integral Médica, Rafael Magro, para os íntimos Magrão. Salve rapaziada, mano, satisfação imensa estar aqui com essas lendas, aprendendo muito aí sobre o Mr. Olímpia, esse campeonato que paramos para assistir, né? Aqueles homens musculosos lá, sinistros, todos condicionados e as minas também. Então, satisfação total aqui, tá com vocês aqui. Então, tô aqui com o Ed, acompanho o podcast dele todo dia lá. Sempre que tem episódio, tô acompanhando. O cara tem muito conhecimento. Um dos maiores comunicadores do cenário internacional do bodybuilding, eu diria. Não é verdade? Já falou com todos os Olímpios lá, então não dá pra falar que é internacional. Tivemos umas entrevistas gringas já, graças a Deus, mas prazer estar aqui. New School, Old School aí, as referências no meio aí, pra mim, tô muito feliz com o convite, obrigado aí por uma honra recebê-lo aqui. E você já frequenta, tipo, o Olímpia há um bom tempo já, né? Já assistiu o show? Acompanhar já, já tô virando, inclusive conheço esse senhor aqui desde criança, literalmente. Esse jovem senhor aqui, jovem né? senhorzinho. E fechando aqui a lista de convidados assim de extrema qualidade aqui, o homem, né? A lenda. A enciclopédia viva do bodybuilding. Obrigado. O mestre André Dória. Muito obrigado. Olha, palmas para o mestre André. Satisfação total, hein, velho? Fico muito envaidecido de estar aqui. Espero poder contribuir com esse capítulo, que é uma coisa muito importante na história do bodybuilder, uma empresa querendo mostrar um filme, uma história do que é uma série. Isso é muito importante para as pessoas que vêm agora. Introduzir o pessoal, né? E para começar a falar de história, ninguém melhor que o mestre André, se você não conhece. O mestre André é a enciclopédia aí do que se refere a esporte de alta performance, powerlifter, bodybuilding, o que você imaginar, este cara conhece. 3:30 da manhã tô lendo. Sempre. Desde 1935, a academia está de pé lá e o titio... Desde 1955. 55, errei por 20. Mas quase. Tá quase. Essa eu não estudei. Já pega a marmita aí, a refeição, senta aí que vai escutar histórias boas aqui, hein? Por que o Mr. Olímpia? De onde saiu o Mr. Olímpia? Por que criaram o Mr. Olímpia, né? A gente tem noções básicas, né? A gente que acompanha e é apaixonado aqui, dividimos a paixão pelo esporte, mas o senhor é capaz de até ter conhecimento além do que a enciclopédia diz. Para dar uma ilustrada nesse Mr. Olímpia, como foi criado, eu precisava falar dos irmãos Wader, que o Ed tem estampado no logo da jaqueta dele, o Joe Wader. Joe Wader e Ben Wader são referências no mundo do fisiculturismo devido à facilidade que eles tinham com gráfica. Então eles tinham muitas revistas e naquela época vocês têm que lembrar que não existia internet. O telefone era de fio, não tinha internet. A informação que nós tínhamos era as revistas. Ele tinha 4, 5 revistas ao redor da América, na América do Norte todinha, e alguns lugares da América do Sul. Ele já tinha na Europa, já tinha umas revistas. E eles tinham uma predileção para achar um ícone no esporte. Eles queriam, estou falando para você lá no começo, eles queriam um ícone, eles procuravam incansavelmente uma pessoa que representasse um bodybuilder. Mas já havia alguns campeonatos naquela época? Existia o Mr. América, existia o Mr. Universo. Mas existia regras nesses campeonatos. As pessoas não podiam competir 2 vezes no Mr. América e 2 vezes no Mr. Universo. Acabou. Então, se você tem
Acabava a carreira. Acabava, o cara ficava ali, eles não gostavam. Porque senão o cara. Passo, né? Porque hoje em dia tem atletas que levam 10 anos para ficar com um físico competitivo. Eles não tinham essa estrutura. Então o que eles faziam? Competia ali, competia aqui, acabou. Aí eles sentados num bar, conversando tomando uma cerveja, descobriram um nome com uma sonoridade muito importante, Mr. Olympia. A cerveja chamava Mr. Olympia. Caraca. Né? Ela tinha uma sonoridade. Eles beberam, acho que eles sentiram, né, a vontade e falaram Mr. Olympia, aquilo encheu a boca. E se você perceber mesmo, a Olympia é conectada com Zeus, com grandes esportes físicos, mas na verdade era a cerveja que eles estavam tomando. Eles sentiram essa possibilidade de inventar um campeonato que fosse para trazer só essas pessoas. Não é todo mundo que entra no Mr. Olympia até hoje. Vai eu e o Chicória entrar lá. Não dá. Só para assistir, né? Para assistir a gente vai. Para assistir. Pra fazer isso aqui a gente consegue. Dá para ir no amador. Hoje tem um amador, porque é diferente, mas naquela época era muito restrito, porque assim eles mostravam uma autenticidade do evento. Eles não esperavam que fosse essa possibilidade muito grande. Pegou fogo. Eles acertaram de cheio, porque as pessoas lotaram a primeira vez, o teatro encheu demais. Teve uma propaganda, porque eles já tinham recurso, as revistas. Então eles fizeram a propaganda com antecedência, eles fizeram um marketing e trouxeram à tona uma possibilidade de ganhar dinheiro, de aumentar o esporte e ficar de olho nos atletas. E os atletas poderiam se preparar mais vezes, né? Então, levar a carreira adiante. Exato, Chicória. Era o primeiro campeonato profissional. Ele estava pagando. Eu não tenho, $1.500 para o primeiro lugar e para o segundo 750 era muito pouco, mas para a época para nós é muito pouco hoje, devido ao custo financeiro. Lá era muito dinheiro ainda, porque não era uma coisa que estava em evidência, como é hoje. Nessa época, o Mr. Olympia ele ficou muito mais local ou já disseminou mundial? Deu algum impacto assim, mundial de cara? O primeiro foi local e o segundo explodiu, não tinha como. O segundo já foi no Round the Road ali. Já lastrou, porque o cara tinha o poder na mão, que é as revistas, ele podia decidir. E o fato muito curioso é que o primeiro Mr. Olympia, todos são jovens quase, esse também não mudava, ele tinha 28 anos de idade e ele ganhou uma coroa como Mr. Olympia, uma coroa, ele não queria pôr a coroa na cabeça. Os caras colocaram a coroa na cabeça, uma coroa de rei, mas uma coisa bonita assim, uma coroa. Aí os caras falaram, é de ouro. Aí ele não tirou mais. Ele queria jogar fora a coroa. Esse homem é Larry Scott. Larry Scott. O primeiro ganhou 2 vezes, né? Ganhou 2 vezes. Aí o que as pessoas não sabem é que no segundo Olímpia já veio mais atletas competindo, os antigos do Miss América, os antigos do Miss Universo, os novos Miss Universo. Então ele tinha ali uma gama de atletas muito importante já. O Scott foi defender o segundo título dele. Quando ele chegou no backstage, ele não queria competir, porque ele percebeu ali, isso aí foi uma encruzilhada no mundo, que estava um absurdo já. Ele já considerava um absurdo, que o uso de recursos ergogênicos já tinha tomado uma dimensão que todo mundo sabia que já tinha. Eles faziam um uso bem parco disso. Mas quando ele viu o backstage, ele não queria entrar, porque ele falou assim que ele não queria participar de uma situação dessa. Ele foi convencido pelos Wader, blá, 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 entra, ganhou, nunca mais pisou num palco do Mr. Olympia. Você vê que a cabeça na época era outra. Eles não gostavam. E como começou o primeiro, foi muito contestado a vitória dele, porque ele o apelido dele era Golden Boy, ele era um modelo que eles procuravam, um homem da Califórnia, cabelo, né, arrumado, e tinha um homem chamado Harold Pulley, que era um jogador de futebol americano. Ele não era negro de tudo, ele era pardo, e ele era extremamente forte, mas com uma musculatura muito avançada para a época, porque ele era um levantador de peso, ele fazia rugby, jogava futebol americano, ele tinha uma estrutura muscular diferente dos caras, não era uma linha agradável, mas ele tinha mais músculo. Ele ficou as 2 vezes em segundo lugar, e isso foi muito contestado. Esse foi o primeiro Mr. Olympia. Ô mestre, uma pergunta. Eles, no caso, eram naturais? Esses dois campeonatos aí? Eles vinham muito em segredo e muito
Era mais velado, entre né? eles eram mais respeituosos. Já existia uma quantidade de coisas que usavam-se que era muito ridícula em relação ao que é hoje, como que passou para a história. Mas eles tinham uso assim, mas eles não gostavam disso. Eles acreditavam piamente que se eles tivessem treinado, comido mais e feito mais esforço, eles angariam a mesma musculatura do que o cara. Entendi. Menos informação que Menos a gente informações. tem hoje, né? Hoje a gente tem a ciência tomou muito conta de todo o cenário. Então, eles Hoje em dia tinham a gente tudo consegue... isso. E os irmãos, sabiamente, eles estavam percebendo que com isso eles poderiam galgar mais degraus e atrair mais público, vender mais e ficar mais conhecido. Então, esse susto, assim, do Scott lá no backstage. Do Larry Scott. Quando ele olhou ali, no caso ali, ele viu que já estava rolando um abuso, aí ele se assustou? Ele se assustou com o que ele viu, porque ele conhecia aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas, por exemplo, eram de Minnesota, ele era de Nova Jersey. Quando eles se encontraram, é a mesma coisa que eu vi o Chicora aqui hoje, ele tá grande. Né? Eu falei, tá bonito o físico. Não tá puro, não tá puro. Não tá... Tô trabalhando. Não tá, então isso, eles ficaram... Ele não perderia, porque tinha um físico realmente bonito. Mas ele percebeu essa transformação. Se vocês quiserem cortar esse que eu vou falar, vocês podem cortar. Existe um livro chamado Espelho, Fumaça e Músculos. O cara escreveu 2 livros, porque o cara é que nem o Ed e eu, assim, que é ávido, e o cara vivenciou. Ele vivenciou mais os backstage do Mr. Olympia do que eu. Eu nunca fui no Mr. Olympia, mas ele sempre está lá. Então ele pode ver coisas e pode narrar coisas diferentes. E esse cara narrou em 2 volumes de 1000 folhas, uma letra minúscula. E o terceiro, ele teve um derrame e está escrevendo acho que com os olhos numa universidade, assim, aquelas coisas de computador, sabe? Ele não deixou de fazer o livro. E o primeiro ele narra tudo isso, que o uso excessivo assustou os caras. Então, a grande diferença do fisiculturista, do Mr. Olympia na época dos outros campeonatos foi a mídia e a galera, a disseminação do uso de ergogênico, foi isso mais ou menos? Porque tinha um dinheiro já, né? Era um campeonato profissional. Então eu vou fazer o meu melhor. Então os caras iam, né, aonde posso melhorar. Então ele era diferente de todos os outros primeiros campeonatos. Isso. Em questão de os outros eram mais. muito... E mestre, me corrija se estiver errado, mas também Claro. Na época antes do Olímpia, alguns campeonatos misturavam um pouco de halterofilismo com o fisiculturismo. Né? Eles tinham Os Raiders queriam tirar essa parte do halterofilismo no palco. do meio. Por quê? Antigamente, além do cara fazer as poses, ele tem que mostrar uma destreza atlética. O que é uma destreza atlética? Você vai levantar um peso, você vai fazer uma bandeira, sabe o que é condição bandeira? de uma fazer condição algo física, atlético, né? atlético. Isso vem lá da década de 30, dos ingleses que faziam isso para mostrar uma condição atlética para agradar todos. E veio vindo junto com o esporte. E foi sabiamente, ele tirou, porque ele tirando, a Federação de Levantamento Olímpico só cresceu, porque não ficou atrelado àquilo. Isso sempre foi atrelado realmente ao fisiculturismo clássico, que nem o strongman é atrelado. Os caras falam, não é possível que o strongman é atrelado ao fisiculturismo. Porque em 1900, Eugene Sandon, que foi o homem que fez as primeiras poses ao vivo, que é o ícone e o troféu é uma pose dele, né? Isso aqui, ele estava numa feira em Chicago, aquelas feiras que mostra a tecnologia do mundo. Estou falando em 1900, a tecnologia era a máquina de lavar. E Thomas Edison passou na feira com um irlandês que estavam olhando uma câmera, e passou na tenda onde ele estava fazendo a exibição, ele estava levantando uma peça de canhão enorme. E aí, quando ele terminava, ele não podia fazer. Ele abaixava a roupa, nós falamos em 1900, não tirava-se a roupa em público. Ele abaixou a blusa, que era um uniforme, e fez umas poses. Thomas Edison passou e filmou. Foi a primeira imagem humana por uma câmera. Quem que foi o cara beneficiado? Eugene Sandon, um cara que teve uma visão muito grande. Ele era um strongman que partiu o esporte. Ele continuou como strongman, mas o fisiculturismo, aquilo que ele fez ali, criou vida. Hoje ele seria um power builder. Nós estamos falando de 1910, 1905. Em 1940, os Estados Unidos estava lotado de academia de musculação devido a essa separação que ele deu no esporte. Porque é difícil você fazer uma coisa de strongman. É uma coisa do leste europeu, dos alemães, dos franceses. Aquilo era muito difícil. Mas você tem um lugar para você fazer uma atividade física, fica mais fácil. Então,
a manifestação ela só proliferou. Então, aventou possibilidades de você ter mais físicos aparecendo. Nas primeiras versões, mestre, do Mr. Olímpia... Fugiu um pouco. Não, imagina. Não, quantas categorias... É totalmente pertinente. Quantas categorias tinham de início? Porque hoje é um festival, né? Hoje tem categoria, a gente vai falar um pouco delas. Era só uma. Mr. Olímpia o Mr. Olímpia. Até apareceu... até entrar em 70. Aí dividiram por causa do Frank Columbo e do Arnold Schwarzenegger. Por causa da altura, né? Então porque era agradável, as pessoas queriam que o Columbo ganhasse. E os caras lá, eu admiro quem sabe fazer o negócio. O cara ele falou assim, pô, não vou dividir, o público vai gostar. E adorou, ele só vendeu mais revista. E aí tinha o Arnold, que era o soberano. Soberano, o maior, ele participava do Mr. Olímpia, o campeonato. O Mr. Olímpia, para quem não sabe, o Mr. Olímpia mesmo é só um que ganha o Sandon lá. É a categoria Open Bodybuilding. O campeão da categoria é o campeão Mr. Olímpia. Os outros são campeões da categoria 212, categoria Classic Physique e por aí. O Ronnie Coleman falou lá, né, no podcast. O Siban é o cara da Classic. Sim, ele é o Mr. Olímpia, é o cara da Classic. Da Classic. O cara que ganhou a Classic lá. Eles têm essa rusguinha, né? Assim, eu não me atento muito para isso, porque todo mundo teve um esforço árduo. E o Siban realmente é um... É o novo Arnold Arnold da nova era. Físico. Né? É um cara... você vê como ele é bem escolhido. Ele não mostra ele num bar fumando. Não. Né? Ele tá com a família dele lá. Embaixador do esporte. Então. É isso que... Ele leva o esporte em toda a essência. Família, trabalho. Foi isso que os Waders sempre... pregaram. Pediram para ser feito. Até na morte eles pediram. Não escolher um Olímpia com baita físico, mas um marginal. Porque o que você vai mostrar para uma sociedade, para as crianças? Então esse foi o primeiro. Larry Scott. Qual foi o segundo? Você lembra, Ed? O segundo Olímpia? Segundo Olímpia. Larry Scott ganhou 2, não foi? Ganhou o segundo. Foi Sérgio Oliva. Sérgio Oliva. O cubano. Sensacional. Lendário. O Sérgio Oliva é uma história fantástica. Ele tentou... Pode ir ou não? Pode, por favor. Você fala, não, vai lá que daqui a pouco eu taco alguma coisa aí. É bom que assim, você pode corrigir. Eu toco alguma coisa aí, ó. Tá. Daqui a pouco Sérgio Oliva, ele tentou fugir de Cuba em 3 esportes, mas ele não conseguia classificação para ele competir fora. Ele tentou no beisebol, ele tentou na natação e foi no levantamento de peso, weightlifting, que ele se classificou e levaram ele para um campeonato nos Estados Unidos. Ele fugiu. As pessoas falam que ele saiu nadando de Cuba. É humanamente impossível. Até para o Sérgio Oliva, que era uma aberração, uma mutação genética. Se tivesse bomba atômica jogado lá, eu acreditaria que ele foi uma mutação. Porque realmente ele era um homem predestinado para fazer aquilo. Porque ele já era grande. E uma vez, numa entrevista, ele falou assim, na velhice dele, vocês não viram meu irmão Joe. Você acha que eu sou bom, você não viu meu irmão. Então eles são uma família muito forte. E ele entrou nos Estados Unidos com um levantamento de peso. Na época, tinha campeonato, tinha atleta amador e profissional, que não tem hoje, porque hoje, né, é um festival, o Mr. Olímpia tem muita categoria e tem a categoria, ainda tem um amador que começa lá por quarta-feira, né, alguma coisa assim. É a semana inteira, né? Então tinha Mr. Universo, Mr. América e tinha os regionais, Mr. Kentucky, Mr. Nova York, você juntava assim um de cada os campeões de cada estado iam participar na Copa do Mundo, literalmente. Do Mr. América. O cara ganhou o Mr. América, era um só, não tinha alto, baixo. Depois abriram, na Inglaterra tinha a categoria A e a categoria B, que o Gerson Dora ia competir lá. Na categoria A, que era mais baixo, e a B era um pouco mais alto. Era isso que tinha, mas na Inglaterra. Nos Estados Unidos os caras viravam o nariz para isso. Eles queriam fazer um. Então todo mundo que se dispunha a competir, se propunha, tinha condições era atleta profissional, ou não tinha era um atleta profissional, né? Ele entrava no campeonato estadual dele, competia no Mr. América. Se ele fosse um cara com habilidade, ele poderia até fazer uma propaganda, passar uma época usufruindo dessa situação. Mas não tinha um comitê, não era uma grana. Que legaliza, que a divisa aqui é profissional, aqui é amador, né? Era de uma coisa só. Porque hoje hoje o atleta amador, a liga amadora é bem importante para o cenário, né? Aquecer, né, o cenário, né? Então, eu no começo eu não gostei dessas divisões, mas aí comecei a pensar como você acabou de falar. Eu não tenho chance, mas se eu entrar na amadora, eu vou melhorando. Isso vai movimentando, eu vou aprendendo com a experiência e vou um dia chegar lá. Isso é correto. Com certeza, né? Porque aí a Liga Amadora vai
preparar o atleta para uma que possibilidade. aspira a ser, gostaria de ser um Mister, gostaria de chegar a ser um Mister Olímpia, né? Isso mesmo. Então, o Sérgio Oliva, ele era um policial nos Estados Unidos, em Chicago. Ele se tornou um policial. Ele era um cara. Pra cá? Veio de Cuba e no levantamento olímpico. E ficou ali, ele entrou no levantamento olímpico nos Estados Unidos com Bob Hoffman, que era o pai do levantamento olímpico, que levava o levantamento olímpico nas Olimpíadas. Ele fez tudo para que ele pudesse encaixar aquele cara, porque aquele cara realmente era forte. Onde ele colocasse a mão em esporte de força, ele ia dar bem. Mas ele tinha uma predileção pelo bodybuilder, que ele viu aquilo e ele gostou. Ele treinava em Chicago com Bob Gaggia, um homem que inventou a pirâmide 12, 10, 8, 6, sabe? Esse tipo de treino era Bob Gaggia, um Mister Universo que tinha um conceito de treino, porque ele tinha a família polonesa lá, que lá era mais avançado na Europa os treinamentos. Então ele adquiria isso e mostrava ali, ele conseguia produzir físicos melhores naquele lugar. Isso meados de quanto? 60. 60. Na década de 60, iniciando a de 70. Ele entrou algumas vezes no Mister... ele ganhou o Mister América. Depois acho que teve uma situação, porque ele não era, né? Mas deixaram. Ele entrou no Mister América, tem umas capas maravilhosas naquela revista Music Power. Um rapaz de 20 anos de idade, 22 anos de idade, mas com físico, que não tinha nenhuma revista. Eu tenho todas as revistas, não tinha. Era ele que tinha aquele físico. Ele foi competir com o Arnold. O Arnold, jovem, insolente. Que tá jovem, né? Jovem, né? Então... Viu um cara... famoso, né? Não estava ainda. Não, ele era do... Ele veio do Miss Universo, entrou ainda. no Vice em Gironda, no ginásio, para treinar, para enxugar mais, e se preparou para esse campeonato. Ele já estava sem roupa. Isso no backstage, a gente vai adiantar ali. Ele estava no backstage ali sem roupa, e ele viu o Sérgio Oliva com um hobby, como se fosse dormir. Aí ele falou assim, mas esse cara não tira esse Boxer. hobby. É isso, igual. Não tira esse hobby. E chegou e o cara só bombando, só aquecendo, treinava pra caramba, era uma coisa infinita, até no aquecimento. A hora que tirou, o Arnold falou assim, foi a única vez na minha vida que eu me senti acuado. Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, eu encontrei ali uma coisa que eu não poderia passar por aquilo, a não ser perder e dar a mão. Bacana isso, né? Pelo menos ele reconheceu o cara, foi que o cara brotou músculo. Depois que tirou, ele fez umas poses, mas brotava músculo nele, porque parecia que estava tudo dentro, saía para fora. Então eu cresci vendo isso. Nossa, deve pegar um protocolo de um cara desde essa época. Não era revista, não era filme, não era nada. As revistas chegavam lá na academia e eu ficava esperando, com 10, 12 anos, eu ficava olhando aquelas fotos, falando, isso é pintura. Não, é. Meu pai falou assim, não, isso não é pintura. Nem meu pai acreditava, porque estava mudando os físicos, com os recursos e com a ciência, porque tinha dinheiro no esporte, né? Aí o Sérgio Oliva ganhou 2 vezes o Mr. Olímpia. Nessa época, mestre, tinha alguma... Porque hoje nós temos também categoria especial, isso é mais recente, né? Ou na época tinha alguma aspiração de atletas que talvez com alguma condição especial. Nós temos aqui o Renan, que é o nosso demolidor, né? Sensacional, um atleta absurdo de bom. Tem hoje as categorias wheelchair, né, também, não tinha, entre outras. Não tinha. Não tinha. Isso, você tem noção de quando isso começou, mais ou menos? Agora. É bem recente mesmo. É recente, né? Porque não tinha. Isso é coisa de europeu que resolveu colocar, porque após guerra, na Segunda Guerra, depois passou 60, 80 eu não tinha visto. Eu vi isso em 90. Bem sutil. Nós estamos falando do início do Mr. Olímpia, onde existia, vocês não podem esquecer, a América era racista. E eles tinham um monte de preconceito, até com um deficiente, cadeira de roda. O cara não fica em pé, o que ele está fazendo aqui? Ele vai mostrar as pernas como? Eles tinham essas coisas, sabe? O povo ali. São imigrantes da Europa que vieram do leste europeu. A América recebeu 2 ondas de imigração colossal. E a segunda veio todo o leste europeu para construir os Estados Unidos de verdade. Então tinha russo, tinha polonês, os caras eram sisudos. Um homem que não tinha condições, ele era deixado para trás, porque era uma terra inóspita. Então criou essa coisa, sabe? Então, o cara não tem condição. Os novos tempos trouxeram as novas categorias, né? A inclusão e o pessoal... a inclusão social, porque é justo.
É justo, né? Porque temos claro, o cara tem apaixonados. E o Renan, a história dele é uma história bonita demais. Tem muito atleta bom. Assim, ele deixou de enxergar com o tempo, né? Ele nasceu enxergando. É isso, Ed? Você que conhece melhor a história dele, não? Ele teve foi novo ainda, mas se não me engano ele nasceu com visão e... A família levou ele para Disney. Acabou perdendo. Ele teve uma doença que era inevitável, evitar com que ele ficasse com a deficiência visual. E aí acabaram fazendo uma vaquinha lá na cidade para ele poder viajar, para conhecer a Disney e tal. Mas não foi de nascença, não. Ele desenvolveu a doença. E é interessante que a gente fala isso, né? A gente já conversou algumas vezes com ele. O fisiculturismo é um esporte visual, completamente estético. E para o cara se propor a passar pelo mesmo processo que um atleta sem ele estar nitidamente vendo o resultado daquilo que ele está passando, é surreal. Não tem ninguém que ama o esporte tanto quanto ele. Ele né? adquiriu. Porque ele vive mais o processo do que o resultado final em si. O que ele gosta do processo, porque o que a gente gosta realmente, de fato, é o efeito visual que você tem do corpo que você consegue esculpir. Ele não sabe o que está acontecendo, ele consegue tatear, sentir o processo. Então é só a cabeça dele com ele mesmo. E as pessoas falando. Loucura, né? Loucura, então pensa nisso, cara. Por isso que eu perguntei. Porque imagina uma pessoa dessa não poder fazer o que está fazendo. Mas olha que exemplo, né? Assim, ele não tem só deficiência visual, ele ainda tem diabetes. Ele tem outras. Ele tem que tomar um cuidado especial em várias. E coloca um baita físico. Inclusive, ele ganha, às vezes, em categorias de. A Open, categoria aberta. Ele sobe, às vezes ele sobe. Contra pessoas que não são deficientes, ele ainda ganha. Que não tem nenhuma especificidade. Ele compete Ele vai pro Mr. Olímpia lá, e antes de ter o show profissional, tem o amador, né? Sim. E o Renan acaba competindo lá. E teve uma vez até que viralizou um vídeo dele competindo lá no Mr. Olímpia Amador, mano, que, tipo, viralizou no mundo. Então, o cara é totalmente diferenciado mesmo, mano. É o que você falou. O cara ama mesmo o fisiculturismo. Ele é um amor, cara. Você vê a leveza que ele tem pra viver, cara. Pra viver assim. Então, essas pessoas são assim, né? Positivo demais. Não tem. Ele não carrega o fardo de não enxergar. Ele não carrega esse fardo. Isso não existe. Você encontra ele e ele reage a você. Se ele estiver feliz, ele vai te fazer uma piada e tu vai rachar o bico da piada dele. Se ele não estiver muito feliz, mas ele ainda assim vai te passar uma coisa boa, porque o moleque é positivo demais, né? E falando de categorias, né? Quais são as principais categorias do bodybuilding hoje, assim, do Mr. Olímpia? Porque hoje temos várias, né, Ed? Quantas mais ou menos assim você... Eu não decorei todas, vamos lá, tem que puxar aqui da memória. O masculino tem 5. Masculina, são Men's Physique. Categoria de entrada, Men's Physique hoje, né? O pessoal quem treina há algum tempo, quer entrar, quer participar, quer inicia pela Men's Physique. Antes era mais acessível. Não, hoje os caras estão, né? A premissa é essa. Tem que segurar, né? A premissa é essa, porque foi inventado dessa forma, né? Que os caras subiam até com bermuda de basquete, tênis de basquete. Era o shape de praia na época, né? A premissa era essa. Hoje o cara Men's Physique é a mais fácil de identificar, que é a categoria que o pessoal sobe de bermuda até hoje, né? Então, não tem o julgamento da parte inferior do corpo. É exigido que o pessoal fala de V-taper, né? O V-shape, que é a cintura mais fina e os ombros mais largos. Dorsal larga. Dorsal larga. Tem alguns... Eles, na regra, tem algumas observações que eles fazem onde você não pode ter um desenvolvimento do braço muito grande. Tem uma certa até desproporção dos ombros, que tem que ser maior, que eles normalmente acabam premiando os melhores assim. Tem a categoria de cima, que é tô falando na ordem, né? Então, a Men's Physique, ela agora, recentemente, também é por altura, peso também, de acordo com a sua altura. É que os caras estavam perdendo a mão também, Tava perdendo a mão, até ano passado não era assim, mas como os caras começaram a ficar muito grande, ficou até difícil de julgar, eles colocaram um limite para os caras não extrapolarem a questão da proporção. Tem a Classic Physique, diferente da Men's Physique, tem a avaliação dos membros inferiores. Eles normalmente impedem o shape em X, que a gente fala, né? Que é aquele shape... Tem que ter pernas boas. Pernas boas, cintura escapular grande, formando um X estético ali no corpo. Também é uma categoria dividida... Na verdade, é uma categoria única, não tem divisão de peso e altura como é no amador, mas a categoria exige que você tenha que ter um certo peso de acordo com a sua altura. Tem uma proporção. É uma categoria que o pessoal que não acompanha o fisiculturismo acaba curtindo muito, né? Agrada porque bastante, é um físico que agrada, tem a silhueta ali, a cintura fina. Pô, e o Ciban... Monstro, né? Tem um representante que mudou a história do
da categoria. Tem a 212, que 212 se refere à quantidade de libra que o cara pode pesar, então são 212 libras. Antigamente essa categoria era até 202, né? 202, né? Era 202, mudou, subiu um pouquinho. São as mesmas regras da categoria Open, que é a seguinte, mas tem um limite de peso. Então, É 96 quilos, né? 96 quilos. A conversão dá 96 Fizeram quilos. para os caras que são um pouco mais baixos, né? Para o cara não Isso. ter que ficar... Pessoas com uma estatura... Um bom 212, ele tem até um... 1,70 normalmente a gente vê que é o mais econômico. alto. Estatura 1,71 econômica. assim é o cara alto na 212. Até 1,70, mas a gente tem campeões igual o Sean Clarida com 1,50 m e pouco, né? Então a 212 é para o freak, o mini freak. Isso, o Escola Manzinha. E tem a categoria Open, que a gente fala que é a Fórmula 1, e realmente, por mais que todas as categorias merecem o mérito, que todos são atletas, todos são muito esforçados ali, é a categoria de maior prestígio. A gente vê até pela premiação, né? As outras categorias ganham até 50 mil, a Open ganha 500 mil. Agora subiu para 600 mil dólares, né? Subiu para 600 mil Campeão, dólares. 600 mil dólares. Então não estamos falando o dobro da premiação, é 10 vezes o valor. Então ela tem um prestígio, quem frequenta o evento, quem vai no Olímpia percebe isso. Tudo é programado em volta da Open, tudo a Open é como se fosse o grande finale ali de tudo que acontece no Olímpia. E o então cenário, tem esse prestígio. E o cenário tem crescido de tal forma que as categorias femininas têm tomado, né, uma proporção maior, né? O pessoal realmente está devagar, mas tem melhorado, tem aumentado, e as meninas estão deixando de só olhar para o físico da wellness e focar um pouco na figure, na women's physique. O bodybuilding feminino voltou também com força. Verdade. E tem atletas boas, no Brasil também tem atletas boas, e indo figurando, boas não, excelentes, porque estão figurando bem no cenário, né? E quais são as categorias? Tem mais alguma outra categoria nova também feminina? O Chefão, só pra gente continuar aqui falando do feminino, mas também tem uma categoria que a gente acabou não falando, que é dos cadeirantes, né? Eu ia que falar isso, que na verdade a categoria do Renan, que é de deficiente, ele existe na versão amadora. Sim. Na profissional, que é o Olímpia, realmente o Olímpia profissional, não existe uma categoria PCD. Ela é única e exclusivamente para cadeirantes. Tanto que a categoria chama wheelchair. E nós temos um representante brasileiro, que é o Gorila Gurila Albino. Tem grandes chances de ser já campeão. tivemos o Jean Pierre também, que é um outro bom atleta, mas o Gurila Albino já está entre um dos primeiros brasileiros que pode ganhar um Olímpia nessa categoria, que ele já foi top 3. Tem um físico excelente, é um cara... Essa informação é legal até falar pro pessoal que nenhum brasileiro, né, na categoria masculina nunca ganhou o Olímpia. Então, o cara que conseguir ganhar um Olímpia brasileiro ali vai ficar na história. Chegamos perto, né? Eduardo Correia, com o Dino. Ramon, mas ganhar ainda não... Esse ano está diferente, hein? Esse ano está diferente. Esse ano o cenário está totalmente... faltando um monte de peça no quebra-cabeça aí. Vamos ver quais são as peças que vão entrar no lugar, né, cara? Agora, nas categorias femininas, né? Esse ano ainda não vai ter, mas ano passado eles criaram a Fit Model, que vai ser a categoria de entrada. Esse ano ainda não está no Olímpia, porque está construindo a categoria, então estão profissionalizando as atletas, estão padronizando elas. Então essa vai ser a categoria de entrada, mas hoje, esse ano aqui, a gente não vai falar de Fit Model. Aí começa com a biquíni, né? Biquíni é a primeira categoria, é a categoria que até então, poucos anos atrás, era mais prestigiada no Olímpia. É uma categoria que exige um físico... ele é muito difícil de acertar, que ela não pode nem ser muito agressiva, mas também não pode nem tá faltando pode ser muito atlético, mas não pode ser muito... Então é um físico mais comercial, um físico mais lean, mais leve. Foi criada a Wellness depois, que é uma categoria brasileira, né? Podemos falar. Porque é um pouco disso, né? A categoria biquíni, ela é um pouco do padrão da mulher que o americano admira, e a Wellness é um pouco do padrão do corpo que o brasileiro admira, né? É basicamente isso, né? O corpo mais latino, né? Que eles falam tanto que do top 5 do Olímpia, 4 são brasileiras, né? Incluindo as top 3. Então, é uma categoria dominante do Brasil. Categoria na qual nós temos apenas campeãs brasileiras, né? Até hoje. 3 vezes a Franciele, ano passado a Isa Pereira. E esse ano dificilmente sai do Brasil esse título. A gente tem a Figure, que diferente da classe que a gente falou em X, ele é um físico em Y, que eles falam, então a perna ela não pode ser muito desenvolvida, já a cintura escapular tem que ser, então faz um formato de um Y, né? É uma categoria muito prestigiada, aqui pouco, mas lá muito, né? O Dória sabe disso. Sabe o que acontece nessa categoria? Parece que é escolhida as pessoas, né? Porque parece que umas pessoas com a parte inferior longilínea. As mulheres que parece que correm, fazem salto em barreira de 200 metros, desde cedo, parece que elas
elas conseguem ter uma amplitude com a perna, e a hora que elas param assim no palco, você vê que ela fez aquilo. Um Y sobe, mesmo, né? sobe, a baita perna bem desenhada, torneada, mas não grande. E não volumosa. Abre um dorsal gigantesco. Eu acho muito legal. Atlético o corpo. Eu né, gosto daquele daquele Se estilo. você, o Dória falou bem, se você pegar, por exemplo, uma atleta olímpica, aí, alguma de salto à distância, com uma corredora, é o físico que mais se parece de uma bodybuilder, é a da Figure. Porque ela parece tem que ela usa esse físico muito atlético, aquela perna, fica diferente. Ela só tem um tronco, uma parte inferior diferenciada. Acima dela a gente tem a Women's Physique, que há pouco tempo era a categoria mais extrema das categorias femininas, porque a Women's Bodybuilding tinha sido removida do Olímpia, né? Voltou ano retrasado? Voltou há uns 2, 3 anos atrás, se não me acho engano. Os organizadores acharam que as meninas estavam perdendo um pouco a mão, né? E estavam trazendo físicos excelentes, mas estava descaracterizando a questão feminina do corpo. Então, eles removeram, mas o Jake Wood, que é o atual dono do Olímpia, é um fã gigante dessa categoria. Inclusive, ele promove um evento fora do Olímpia, que é o Phoenix, lá acho que é no Arizona, que é um campeonato para Women's Bodybuilding que ele dá até carro de premiação, é uma premiação Curte pra caramba a categoria. Ele é fã da categoria, trouxe ela de volta. Então, a Women's Physique é uma categoria que exige uma muscularidade já acima da Figure, diferente da Figure, exige perna, né? Exige uma... Só que com limite. Por quê? Qual que é o limite? Acima dessa categoria tem a Women's Bodybuilding, que aí são praticamente os mesmos critérios da Open Bodybuilding, mas eles estão batendo nessa tecla que eles exigem, né, uma certa feminilidade na categoria, tanto que a atual campeã tem um físico incrível. Eu falei isso já quando eu voltei de lá. O físico que mais me impressionou entre todos os atletas masculinos e femininos foi da Andrea Shaw, ela é que sinistra. É surreal. Se fosse pra ter o físico bom dela, eu queria ter o dela. Juro, Não, com é silicone e tudo mesmo, sem problema nenhum. É lindo. E ela é feminina, a voz dela é feminina. Sim. Então, uma baita de uma representante. Grande embaixadora E mesmo. no Olímpia, é importante falar, a gente não pode esquecer, tem a fitness coreográfica também, que é uma Que categoria. voltou também. Que é uma categoria que. Ela ficou eu um confesso tempo- que eu não entendo muito, porque a gente não acompanha muito, né? É mais folclórico o negócio, né? Um negócio mais assim, uma Na verdade, apresentação. assim, as prévias têm um julgamento de físico, então elas sobem como uma atleta com biquíni de competição, e nas finais é feito realmente uma coreografia, e é uma coreografia brava, mortal. Hard teve, já um até pouco rolou do que o de Messi lesionar, falou. né? Durante a Ano coreografia. passado, acho que 2 ou 3 atletas lesionaram. Não, é hard mesmo o Você negócio. sabe que na década de 80, antes um pouquinho, tinha aquele movimento da ginástica aeróbica no Brasil. Não era aeróbio, era ginástica aeróbica, você lembra? E no Brasil teve algumas representantes internacional numa prova, em provas que a IFBB fez, que seria uma coisa quase igual. Não mostrava o físico, mas fazia as mesmas coreografias que as mulheres fazem hoje. Pode ser que migrou dali, foi indo, e se transformou nessa categoria. Eu enxergo um pouco sobre essa categoria no Mr. Olímpia como se fosse algo na Olimpíada, sabe? Aquela ginástica artística. Tem que ter toda essa habilidade atlética. Porque as meninas fazem realmente aquelas paradas de mão, teste de resistência e tal, coreografia. Só que aí elas põem lá um figurino diferenciado, né? E faz as poses compulsórias, né? Agora, você que é atleta, Chico, imagina você se preparar, finalizar, tá lá com o BF no chão, desidratado e sair dando mortal E ainda por aí. tem que dar Nossa, mortal. Loucura. Parada né? de mão, cara. Loucura. Assim, das categorias para um leigo que não entende nada de fisiculturismo assistir, é uma das mais divertidas, porque não precisa entender de fisiculturismo para assistir, que é um entretenimento forte, é bem legal. E pra gente que entende, eu acho que é a mais absurda, porque você imagina, a gente sabe a condição que a pessoa tá no palco para fazer aquela coisa, né? As articulações, elas não estão das melhores condições ali para a pessoa. Não desidrata. Tem incrível, coisas surreal que faz. Uns pulos ali que você fala, não é possível. Essas são as categorias femininas que hoje tem no Olímpia Profissional. Provavelmente ano que vem entra a Fit Model, que a gente comentou, que é a categoria que agora é um degrau abaixo da biquíni em termos de o que eles exigem de muscularidade e definição. A Fitness Model tem masculino também? No momento não, tá rolando uns boatos aí que vão acabar criando aí uma pré-Men's Physique, porque os caras realmente estão... Porque assim, é uma categoria que é para ser comercial, é pro cara que tá aqui começando hoje na academia, ele olhar e falar assim, bom... Eu acho que eu dá. consigo estar no Olímpia. Eu tenho chance Que aí. a Men's Physique era isso, mas hoje você vê lá Impossível. Pô, você vê o Erin Banks no Não. palco, você fala, pô, eu consigo ficar assim? É difícil, não dá, né? Então, assim, pode ser que assim, os boatos estão rolando aqui, provavelmente vão criar uma categoria abaixo da Men's Physique também para o masculino. Ô Ed, você falou aí da categoria de entrada, né? Men's Physique, a biquíni. Hoje em dia, no Mr. Olímpia, é uma categoria que tem muitos atletas, né? Chega até a ter mais de 70 atletas na Men's e até na Classic. Classic também tá muita puxado. gente. Muita gente. E isso acaba
fazendo o show demorar um pouco, né? Acaba dando uma saturada ali, porque são muitos atletas. O Mr. Olímpia meio que tá criando uma regra agora sobre pontuação. Isso vai diminuir um pouco os atletas classificados para o Mr. Olímpia? Vai diminuir de forma significativa, só para o pessoal entender como funciona hoje. Basta você ganhar um show profissional, você tem a classificação direta pro Olímpia. Até o Mr. Olímpia desse ano é assim que funciona. Até esse ano é assim que funciona. A classificação para o ano que vem, eles acabaram de mudar a regra. Existem algumas dúvidas que a gente tem ainda sobre essa nova regra que não foram esclarecidas, mas resumidamente, para explicar como funciona o sistema novo, hoje funciona assim. Lembrando que isso vale apenas para Men's Physique, para Bikini, para Wellness e para Classic. As categorias que tinham mais volume de atletas. Isso, as categorias mais populosas ali em termos de atletas classificados. 212, Figure, Open Bodybuilding, essas outras categorias que chamam os atletas, continua do mesmo jeito. Ganhou um campeonato profissional, está classificado. Essas outras categorias agora funcionam assim. Os primeiros 3 classificados vão ser o top 3 do ano passado. Então, esse ano, quem pegar o top 3 no Olímpia já tem vaga para o Olímpia do ano que vem. Vão ter shows que é o top tier, né? O first tier, né? Que eles falam. São 5 shows, né? É o New York Pro, o Dubai, o Romênia, Pittsburgh e o Arnold Ohio. Qualquer atleta que ganhar o top 1, né? For o campeão de qualquer um desses eventos, também tem a classificação direta para o Olímpia. Outro jeito de se classificar é ganhar 2 Pro Shows que não sejam esses 5 que a gente citou. Então o cara tem que ganhar... Né, o Tier 2 como se fosse campeonatos menos prestigiados, menos disputados. Ganhou 2 dele, você ganha a classificação. Direto. E o outro jeito, eles vão pegar os top 25 em pontos. Aí como que você pontua? Esses campeonatos Tier 1, tirando o campeão, tem o segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, quinto colocado. Eles pontuam. É um ponto diferente dos outros campeonatos, tem uma pontuação diferente. E os campeonatos Tier 2, que são os outros, a não ser esses 5, o top 1 a top 5 tem uma pontuação também. Então, do Tier 1, você ter uma noção da diferença de pontuação, o segundo lugar são 14 pontos. E o segundo lugar do Tier 2 é coisa de 4 pontos. Se eu não me engano, o Tier 1, o top 1 do Tier 2 é 10 pontos. 10 pontos. Compensa e o top 2 de outro campeonato é 14. Então, assim, eles vão pegar os top 25 mais pontuados e esses 25 vão se classificar. No geral, se você for fazer uma conta realista, bem realista, assim, de 60 e pouco, 70 atletas, vai reduzir talvez para uns 40, 40 e pouco, e já é um baita de um... Sim, certeza já muda de muito. Vagas aqui, 33 já é certeza, né? Porque assim, são 5 campeonatos que dão vaga direto, 25 por ponto, já são 30, mais os 3 colocados da categoria do Olímpia. Então, 33 vagas é certeza que... 33 atletas é a certeza. Aí vamos ver como será o nível. Assim, não dá para ser uma matemática exata, que, por exemplo, Pittsburgh e New York são campeonatos próximos. Normalmente, o cara que ganha Pittsburgh, às vezes, para New York, também ganha. Vai ficar então, nessa, se o cara ganha 2. Dá a papada de vaga. O cara é o famoso papa-vaga. Dá para ele roubar a vaga de alguns caras. Então, existe isso. Existe essa possibilidade. Tem cara que nem o Madelman. Tem cara que competiu, sei lá, 4, 5 vezes nesse ano. Pode ser que ele ganhe 2 Pro Shows, aí vai lá, ganha 3, 4 e tira a vaga de outras pessoas. Então, não é uma matemática exata, mas pela uma conta básica que dá para fazer, vai reduzir aí no mínimo uns 20, 25 atletas, que já é um baita começo, né? Convenhamos. Sim. Porque não é nem só o problema do público que tá assistindo, pro atleta é ruim. A Classic Physique, desgasta o primeiro cara físico. que sobe pro último que vai se apresentar nas prévias é 1 hora de diferença. Até pro coach acertar o timing do físico do cara é ruim, porque ele não sabe que horas que o cara vai subir no palco exatamente. Então, é uma melhoria que eles sabem que tinham que tá sendo feita, e a partir do ano que vem vai mudar, e eu acho que vai mudar para melhor. Bom, rapaziada, vocês estão vendo que tem muito conteúdo aí. Hoje é só o primeiro episódio, né? Então, muitos outros episódios virão daqui até o Olímpia. Então, não deixe de acompanhar a série Esquenta Olímpia toda semana com novos temas e novos convidados também. Aproveite para anotar na sua agenda aí que dia 10 e dia 11 teremos a live também. Vamos passar a madrugada com vocês aí, ao vivo, acompanhando, prestigiando o campeonato e sorteios exclusivos. Não deixe de acompanhar. Anota aí na sua agenda que esse dia será épico. É isso? E o Ed, você que sempre tá acompanhando aí os Mr. Olímpias, você já tem uns palpites, mano? Você já tem também, ô Dória? Você tem uns palpites? Tem o seu favorito? O que você tá achando do cenário aí? Você acha que quem que são os nomes aí pra gente ficar de olho nesse Mr. Olímpia? Uma surpresa? Eu sou sincero para você que os físicos têm que melhorar, assim, né? Então, não tem uma estética desejável, mas tem os grandes atletas ali que vão ganhar.
Eu não gosto muito da atualidade, devido à quantidade de massa que tem. Tem uns caras fora de série. Nossa, é impressionante. Acho que ele não curte o Nick Walker, não. Não, não fala mal do Niquinho. É difícil gostar dele. Eu prefiro o Sansão Dauda. Tem mais linha. É verdade. É uma linha mais agradável. Se ele ganhar, eu vou ficar contente que está mantendo pelo menos uma estética num físico. Ele é um bloco de pedra, ele é invejável. Todo mundo queria ser igual, até eu. Nossa, mas o assim, Sansão Dauda é sinistro. talvez para a linha do Olímpia isso não seria agradável, né? Na minha opinião. Mas o Sansão Dauda é fantástico em relação a todos eles. Tem uma linha agradável, tem uma cintura fina, tem uns ombros largos, tem braços fortes. E a categoria você curte mais? Porque tem aquela estética, aquela silhueta mais Gosto mais assim. Da old school. Né? Perdeu assim, veio a primeira categoria era a da Silver Era, depois veio a Bronze Era com o Arnold, né? Depois veio a Mass Era, que é Dory Yates, Coleman. Ali eles colocaram para brincar de verdade mesmo. Ficaram com os físicos estupendos. A melhor fase do Olímpia foi essa. E depois veio a Freak, né? Que são as que nós vemos hoje. Que quanto maior, melhor. Para o esporte, assim, as pessoas gostam disso. Isso vende. Isso mostra, né, um físico estupendo. Mas, assim, assusta um pouco. Quem é de uma outra época. Né? Então a categoria do coração hoje é a Classic Physique pro mestre? Eu gosto demais. Ela até passou um pouco, mas ela ficou muito bonita. É uma categoria realmente que deveria manter essa, sim. O que você acha? Está acompanhando a Classic? Está sabendo do cenário? Não tem noção? Não. E o Ed? O que você acha, Ed? Então, o que eu estou falando é o seguinte, dos últimos anos que eu consigo lembrar de Mr. Olímpia, é o ano que tem os favoritos menos unânime de todos, em todas as categorias. Tá aberto, né? Tirando a 212, que eu acho que o Keone é o grande favorito unânime, é até difícil imaginar ele perder se ele chegar no mínimo que ele tem que chegar. Todas as outras categorias, a Men's, a Classic, a Open, todas estão muito em aberto, é muito difícil saber o que vai acontecer. Né? Principalmente a Classic, que o homem saiu do trono, né? Deixou o trono. Deixou aí os caras brigarem. Aí, por um lado, a gente tem o Mike, que foi o único cara que tirou ponto do Sebum no campeonato. Né? Tem um físico absurdo. Melhorou ainda. Trouxe em Ohio também um físico bom. Por outro lado, a gente tem o Ramon, que sempre deu surra no Mike, né? Então, assim, se for ver histórico, o Mike acertou 2 vezes e o Ramon acertou mais que ele. Sempre esteve na frente dele. Você acha que isso pesa num julgamento? Desculpa. Você acha que pesa ali na hora esse histórico que você colocou? Eu acho que não. Eu acho que para o esporte, para o Mr. Olímpia. Eu acho que isso não pesa, eu acho que pesa mais se o atleta trouxe evolução ou se ele regrediu. Eu acho que isso pesa mais não é? Do que o histórico dos atletas competitivos. Porque se o cara progrediu, ele não tem nem como. Eu melhorei, eu perdi 3 para você, mas eu estou melhor. Ele tem 1 ponto na frente. Né? Se o cara permaneceu igual ali, ele não tem. O cara seria assim, né? Seria o ideal se fosse assim. E tem um cara vindo atrás ali, dando luz alta ali, que é o Ruff Diesel também, que é um cara que, quem gosta de Classic não gosta do físico do Ruff. Fez melhorias e vai apresentar um novo físico jamais visto, né? Que ele conseguiu colocar o limite de peso, ou ele não sei se ele já alcançou o limite de peso dele, da nova marca. Tem peso para pôr ainda. Ainda tem peso para pôr, mas ele já conseguiu fazer. Já melhorou muito. Então, assim, a Classic está completamente aberta. A Men's Physique, a gente tem o Ryan Terry, que é o atual campeão, mas era um cara que também vinha... Ele já pegou 9ª colocação, 8ª colocação, 7ª colocação. Nossa, já passou em todas as colocações. Já passou em todas as colocações Olímpia. Ganhou merecidamente, só que tá vindo o Ali aí. Nossa, o Ali... O Ali tá vindo... O Ali Bilal é top, velho. Sinistro. Um cara também que tava no Olímpia, mas não tava saindo na foto. Então, muito difícil saber o que vai acontecer. E a Men's Physique sempre é uma caixa de surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. O Erin Banks é um cara que pode ganhar. O Edivan é um cara que pode ganhar. Sim. Tem todos os caras dentro do top 5. Todos os caras dentro do top 5. E a Open, então, acho que é a categoria mais difícil de acertar. Porque, assim, esse ano tá difícil, atual campeão é o Samson Dauda, só que não foi campeão unânime. No passado, ele ganhou por 3 pontos só do Raio de Chopin. Aí, esse ano no Raio, ele perdeu pro Derek. Exatamente. Aí, o Derek... Competiu contra o Nick. Competiu com o Nick, ganhou, mas muita gente achou que não ganhou. Não convenceu muito. Só que o Nick não estava no passado. A gente não sabe como ia ser o físico dele no passado. Então, tá completamente aberto. A dança das cadeiras. Tem o Dauda, tem o Derek, tem o Nick novo. E tem o próprio Rádio, que o pessoal não tá falando, mas o Rádio é um cara que pode chegar e ganhar de todo mundo. Exato. Então, vai competir normalmente esse ano, né? O egípcio volta? Não se sabe, hein? Não se sabe.
O egípcio. O Big Ramy? Volta este ano. Fala que volta, tá lá. Será? Não volta. Não volta, não. Não volta, é só um marketing. Não... Tá tentando, não volta. Não vi notícias, não vi Ele movimentação. tá na Tá na súmula. scoreboard lá, tem lá ele, lá o nome dele. E nas categorias femininas também acontecendo isso. Na Wellness, por exemplo, a Isa, né, é a campeã, só que o Raio perdeu pra Eduarda Bezerra. Que tá vindo aí como talvez a favorita, por ter acabado de ganhar da Sim, acho Isa. que a Fran anunciou também que A Fran acabou de anunciar que não vai. Fran não que vai. Fácil. A briga ia ser entre as três, né? Fran, Isa e Eduarda. Aí a Fran agora falou que não vai. A Isa é a atual campeã do Olímpia, a Eduarda é a atual campeã do Ohio. Arnold em cima da Isa, então Favorito, vai ser realmente na minha opinião, o esse Eduardo é ano. a Esse favorita, ano vai hein, ser emocionante. Legal. Coloquei ela aqui no meu top 1 aqui. Eu fiz uma listinha aqui, uma previsãozinha Você aqui. quer fazer? Vou soltar aí as Posso previsões soltar minha de previsãozinha magro? aqui? Vamos lá. Ó, na Open, eu sou... O Dória não é fã do Nick, mas eu sou fã do Nick. Tá afim. Do bebezinho. Ainda mais que ele ficou fora de 2 Olímpias, né? Então foi um desfalque grande pro campeonato. E agora ele voltou absurdo, na minha opinião. Então eu vou acreditar que o Nick Walker vai ganhar no modo torcedor. O Derek vai ficar na segunda, tá? O Sansodalda na terceira. Logou um top 3 aí. Cravado. Meio diferente aqui. Tá certo, entendeu? vai lá. Meio arriscado. O Had, se ele conseguir ir pro Olímpia, eu vou colocar ele em quarto. E eu vou apostar aí no russo, no Vitali, na quinta colocação. Eu acho que o Vitali vai ser o azarão aí. O azarão de tudo ele esses vai caras. chegar aí e vai fazer uma bagunça lá. Onde ele vai se encaixar, eu não sei. Talvez pudéssemos ter visto, caso ele tivesse conseguido competir na última, né, Foi um ao lado pecado, do Pittsburgh, não foi, né? Ele teve um problema lá e não pôde ir, mas se a gente já soubesse dessa comparação, a gente já estava aqui falando outra coisa, com certeza. Mas o Russo realmente é impressionante e vai chegar. Vai impactar. O Martin fez isso ano passado. Eu acredito muito que o Hugo de Vito consiga também. Mas também não acertou mais o Martin, né? Difícil Então, saber mas até se você fizer um paralelo parecido com esse, o Russo ele é muito mais impressionante. Inclusive, já até competiu com o Martin, né? Já, e quase ganhou, né? Quase Perdeu, ganhou, não mas estava no Detroit. Prime. E era outro Martin, físico. mas também era outro Good Vito. Exatamente. Hoje ele, enfim, vai ser Você acha que quem vai ganhar o Escória? O Dória que eu já sei que é o Samson. A torcida dele é o Samson. Na Open. Na Open eu acho que eu fico com você. Eu acho que Bebezinho? Porque eu acredito que a popularidade do Nick quanto ao trabalho dele, quanto ao que ele representa e quanto ao trabalho duro dele. Ele realmente entrega um trabalho muito, muito, né, assim, consistente. E ele fez melhorias no físico. Como não temos ninguém predominante no cenário ali, cara, todo mundo entrega um físico aquém os condicionamentos dos anos 90, porque os caras gostam de jogar o jogo do volume atualmente, né? Ninguém puxa um condicionamento extremo, o Nick puxa. E ele fez melhorias, ele está com essa sede e a popularidade aumentou. Então, eu acredito que podemos sonhar aí que o bebezinho possa vir a ganhar, cara. Nada é impossível. E ele vende. Vende, então. Aí o plus no plus, né? Assim, ele eu tem acho uma que... boa imagem em relação com relação ao público que é fã dele, os jovens. Seria ele ótimo. vende. Isso aí no Olímpia os caras olham. Importante, isso, olham né? muito isso. É importante. Vai colocou lá o Sansão Dalda, acabou. O Olímpia, eu não tenho... Agora é outros. Eu não tenho desgostado dos resultados que o Olímpia tem entregado. Eu tenho achado uns resultados coerentes, né? Você também concorda? Nas últimas vezes Pelo aí, eu que achei tem, que os né? campeonatos os resultados têm sido decentes. O Nick não estava lá, então vamos ver como é que será esse ano, né? Eu acho que O Ed, você que vai no Olímpia presencialmente... Estará lá esse ano novamente? Vamos estar. Temos que estar. Você já sentiu, assim, o público, o aquecimento ali do público quando o Nick sobe no palco? Eu ouvi dizer o pessoal em Pittsburgh que quando ele entrou, tipo, todo mundo foi a loucura. Ao contrário do Derek. Tipo, o pessoal curte o Derek, mas o Nick, eles amam o Nick Walker. Eu não tava no Olímpia que ele subiu, mas quando ele foi chamado pro palco nesses últimos Olímpias, até em Orlando, quando ele teve a lesão, chamaram ele ali pra premiar alguma coisa e tal. Puta, a galera gritou, ele é muito querido, assim. O Nick, ele tem um perfil diferente do Derek. Esse é o termômetro que eles querem lá. Ele tem um perfil, o Derek também é muito querido, tanto que quando anunciaram o Samson como campeão ano passado,
E não foi nem em cima do... Na verdade, quando anunciaram o Derek como terceiro, né? Nem sempre como campeão. O Derek como terceiro, a galera, tipo, foi uma decepção total. Ele é muito querido também, mas o Nick, ele é muito popular, cara. Ele é muito popular, ele tem essa popularidade diferenciada aí entre todos os Opens. É um perfil diferente. O Derek já é mais o Capitão América da vida, né? O herói. O Nick é mais o vilão. É mais o anti-herói. O anti-herói, né? Isso, ele é mais o entrega anti-herói. um bom trabalho, né? E você acha que quem vai ganhar a Open? Então, assim, eu sou muito fã do Nick, eu gosto dos Mass Monster, né? Cresci assistindo o Marcos Ru, eu gosto dos Mass Monster, mas eu não sei se a categoria, se os juízes, se a organização gosta tanto. Não sei se é essa a imagem que eles querem do representante supremo do esporte. Eu costumo falar, inclusive falei com o Tamer isso quando ele foi lá, que o Samson, se ele chegar na condição que um Olímpia tem que chegar, ele pode fazer uma dinastia a nível Coleman, assim, porque uma coisa que as pessoas acabam talvez não percebendo a primeiro momento, o Dauda é muito mais alto que todos esses três, todos. E isso no palco impressiona muito. O Dauda é absurdo no palco e ele é o cara que traz o volume com uma estética também. Sempre faltou o condicionamento, aquele condicionamento, né? Então, se ele trouxesse condicionamento, eu acho que ele pode ganhar, mas a gente fica naquele si, né? É o si. Esse é o famoso si, né? Eu já nos 2 últimos anos eu tive a mesma... E o meu discurso é exatamente o mesmo. Só que para defender ele, entre aspas, ele fez um guest posing agora numa condição que a gente nunca viu ele antes, um mês antes do Olímpico. Acredito que ele vai apostar na condição. Agora ele vai apostar na condição, mas tem que ver se não vai sacrificar volume o suficiente para ficar pequeno do lado do Derek e do Nick. Então, muito difícil. Aí eu jogo de volta porque, infelizmente, todo ano ele faz a mesma coisa. Ilude a gente com uma condição boa nas últimas semanas e no palco ele joga no volume. Eu não colocaria meu dinheiro em aposta na Open porque tá difícil. Tá difícil. Porque a 212 esse ano também temos uma conspiração aqui para fazer. Eu posso falar aqui sobre... Porque olha o raciocínio, pega esse raciocínio. O atual campeão da categoria Keone anunciou que vai fazer um teste na Open Bodybuilding. Se ele figurar bem, o que achamos todos, eu não vou nem perguntar se vocês acham. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que ele vai figurar bem, não é verdade? O físico dele eu acho que é um dos mais bonitos das últimas décadas. Não vou nem da última, vou dizer, realmente é absurdo. A simetria, a linha do moleque é absurda. Ele vai estrear na Open, vai figurar bem. E eu acho, aí agora vem a conspiração, eu acho que o Olímpia vai ver esse cara na Open, figurando bem, e vai falar, gostaria de participar formalmente, vou te convidar para participar da Open Bodybuilding, assim como aconteceu com o Derek, que também nunca ganhou um campeonato Open, recebeu o convite, foi para o Olímpia e ganhou. Foi o primeiro atleta a ser campeão na 212 e em seguida na Open Bodybuilding. Eu acho que esse cenário, essa mesa está posta e Porto estará lá. E porque eu acredito que o Porto figuraria top 2 esse ano. Tem possibilidade. De acordo com o cenário. O top 5 de todos os tempos não está mais presente no palco. Tinha o campeão da categoria e o Porto, que era top 5. Quem estava entre eles não estará no palco esse ano, não é isso? O Calderon não vai estar. Ambos sofreram lesões. Aquele cara que migrou para a Open... Ele subiu na Open, mas não sei se ele vai ficar na Open, não. Acho que ele fez um show só. Ele fez só um show. Mas ele também já tá, entre aspas, fim de carreira. Ele e o Clarida também já não tá na máxima. Ele já tá... Né, o físico isso não vai dando possibilidade para os mas brasileiros. Se isso acontecer, vai ser só ano que vem, porque a competição da Open do Keone vai ser pós-Olímpia, né? Então, mas o que eu estou dizendo é que talvez ele na preparação ele receba. Eu não duvidaria dele receber um convite agora para subir na Open Bodybuilding. Já esse ano, você acha? O que você acha? Boa. Ia ser muito doido? Muita viagem. Eu acho que é muito arriscado pro Keone. Eu acho que ele teria que fazer uma preparação mais longa, né, para sair na mão com os caras da Open. Né? Eu acho que seria muito arriscado. Sabe que eu entrevistei o Keone ano passado e eu perguntei para ele essa questão da Open, porque é uma coisa unânime, todo mundo quer saber dele. E ele falou, cara, eu quero ir, mas eu tenho 3,5 kg para pôr na minha categoria ainda. Enquanto eu não tiver... Eu só vou ir para Open quando eu não fizer sentido eu ficar segurando o meu corpo para ter que bater peso. No momento, eu tenho 3,5 kg para pôr. Então, olha como o cara é Open. Então ele pode... Com aquela muscularidade ali... Com bastante músculo. Então, assim, eu acho que ele vai defender o título esse ano
E aí, dependendo do que acontecer lá depois no show open dele, acho que ele pode pensar, até porque a gente tá falando de, acho que é 40, 50 mil dólares, 600 mil, né? Nossa, é muito dinheiro. Tipo, Você o top entendeu? 3 ganha mais, o dobro do que ele ganha se ele ganhar a 212. Então, é até uma questão financeira que pode ser o fator decisivo para ele. Mas se ele quiser fazer dinastia ali, mantendo o físico que ele tem, ele também pode reinar na 212 por um tempo também. Eu tô vendo que a categoria 212, ela tá vindo com a nova geração, né? Tem aquele menino lá, o Nihat. Nihat, Ô, fenomenal. moleque, mano, fenomenal, velho. 22 anos de idade. 22 anos de O idade. turco. É, ele mesmo. É fantástico. Nossa, Aquele absurdo. moleque, ele parece Mohamed Benaziz, impressionante. Incrível. Até melhor. Com a idade é ainda Cintura, mais incrível, né? Cinturado. Então, isso vai surpreender. Isso vai surpreender. Essa categoria vai ficar mais bonita, porque os caras têm uma linha ainda. Vai ficar mais bonita de ver essas novas gerações da 212, porque vai ser uma guerra de titã. Uhum. São densos, musculosos pra caramba. Esse menino, o Porto, ele tá bom. Isso. Pô, absurdo. O Porto ficou em quinto lugar no O passado. Porto, Cara, eu acho que ele bate um top 2 ali esse ano, cara. Fácil. possível. Ô, Chicória, tem minha previsãozinha aqui. Humilde. mesmo? 10 centavos aqui, previsão, ó. previsão do magro. Do magro, ó. Vamos lá. Kione. Isso aí já... É, Keone ganha. Sem muito susto, né? Chau Clarida, segunda colocação. Ó, Porto. Pessoal, lembre-se do Porto, velho. O cara é top 5 atualmente. E esse ano ele vai surpreender, que eu tô acompanhando aqui todo dia ele. E ainda tá com o Rude. Essa collab aí, velho, tá insana. Então eu vou colocar o Porto na terceira colocação. Eu vou acreditar no moleque. O moleque tá chegando. É o Nihat na quarta. E o Maldeman. Acho que o Maldeman consegue ali ficar no top 5. A minha humilde previsão é meus 10 centavos. Ele vem bem consistente nos campeonatos. Eu achei você muito positivo com o Clarida. O Clarida já tá meio Eu derretido. também. O Ed também tá na Bom, mesma ali. pode- Eu respeitei o Clarida, velho. Você respeitou pela dinastia Isso, dele. isso. Eu acho que o Mas, Turco ó, é gente, segundo. A gente tem um brasileiro, que é o Lucas Garcia, que também pode ir nesse top 5. Exatamente. Pode figurar também no top 5. Bagunçado, o Lucas Coelho tá muito bem. Tem brasileiros bons aí, o Fran Barrios também, que é semi-brasileiro. Já pode dizer que é brasileiro. Já dá pra dizer que é também, nem o brasileiro, Russo. tá aí. É. Então temos O Lucas bons Garcia realmente representantes. tá né? Lucas- excelente. Eu acho que o Porto, eu acho que ele vai para um 2 ali fácil. Porto vai pra cima. O Coelho melhorou, cara. Melhorou muito. Ele conseguiu trazer o que faltava para ele no físico, que é parte baixa e detalhamento, e parece que tá muito seco. Botou a carinha de caveira ali. Se ele não. Se tudo correr bem, como deve correr, espero que ele vai figurar bem. Porque a linha dele é algo que agrada muito, né? A arbitragem lá. O pessoal já. Em outras épocas, o pessoal comparou a linha dele com a do Keone e tal. Até o próprio Keone lá, ele tem até uma amizade com o cara. Então, eu acho que na 212 também vai dar muito brasileiro ali, cara. Sim. O Lucas tá... Os gringos Tá absurdo. estão Estão impressionados com impressionados com ele, velho. E estão ferrados também, com os brasileiros, vai de Brasília Storm aí chegando, fazendo a bagunça. É a categoria do Brasil. Essa É a daí. categoria, a mediana da estatura mediana do povo brasileiro, e tem bastante talento, tem um monte. Que às vezes não tem a condição de ir aparecendo lá fora. Essa categoria, eu acredito que aqui dentro começa a ter uma visibilidade, um apoio maior na categoria. Eu vi que a 212 de uns tempos pra cá deu uma fortalecida. O que você acha, Ed? Eu tô acho curtindo que eu 212. senti que deu uma encorpada de novo no cenário. Ela tava em baixa, né? Ela tava tava numa em baixa. categoria meio... Mas assim, falta muito, tá? Falta muito. Inclusive, ano passado, quando entrevistei o Keone, até filmei isso, tá? No vídeo do YouTube da minha cobertura. Não tinha ninguém na fila pra falar com ele. E ele era o campeão da 212. Sim. Então, falta ainda um pouquinho de prestígio. Acho que tá melhorando, mas ainda tá longe de ser o que merecia. Porque, convenhamos, o físico do Keone era o overall de todas as categorias masculinas. O melhor físico entre todos eles era o Keone. Então, tá melhorando, mas acho que falta ainda um pouquinho Falta de visibilidade, reconhecimento, né? Mas- visibilidade. Você acha que o atleta também tem uma parcela nisso? Tem, o atleta? Dora, também Porque tem. eles têm essa mania de reclusão, né? Também tem. Tanto Alguns que americanos. já a fila pro Sean estava muito maior para do que da Keone, e o Sean era o top 2. Então tem isso também, tem Recluso, o marketing pessoal do o marketing cara. pessoal que não é trabalhado. Mas dependendo do cara, por exemplo, o Ramon tava dando fila de... Dando volta, né? E assim, não é por publicidade dele, é porque Por o cara carisma. é fenomenal, né? Então, É um carisma. tem o carisma, tem a categoria também que ajuda. A do Worth estava enorme, até a do Wesley Vissers, que pô, nem saiu na foto ali na primeira chamada, também estava Midiáticos, né? grande. Eram pessoas... A categoria também acho que ajuda muito, né? Sim, a com categoria certeza.
Categoria puxa a muito. espontaneidade dele se surpreende É. no palco, aquela coisa. As pessoas gostam daquilo. Não é tão sisudo. Você vê que as pessoas têm o mesmo gosto que o senhor tem por físicos. As pessoas gostam mais da categoria Classic, Verdade. que é o tipo de físico Até o Dorietes estava bom. Até o Dória estava bom. Tio Chico, já que eu tô fazendo aqui as previsões, Vai lá, eu faz vou fazer a minha da Classic. Tem que Que essa ser, aqui é a que o povo É a gosta. mais esperada A mais aqui agora esperada. da atualidade. Obviamente eu vou colocar o Dino como campeão. Eu torço demais pro Dino, velho. Eu sou Claro, muito patriota nessa É parada. isso mesmo. Ó, Ramon campeão, o Mike Summerfield na segunda colocação, o Ruff na terceira, na quarta colocação Rosema e quinto Menegatti, velho. Menega. Menega, velho. Eu acho também. Isso tá ótimo. Tá ótimo, Essa tá. é a que mais concordo. Você curte a... Tá mais justa, assim. Concordo, mais Dória. previsível. É isso mesmo. Ô Ed, você acha que com a saída do Siban da Classic ali, você acha que a categoria vai perder um pouco a popularidade? Não dá pra dizer que não vai fazer diferença, porque ele realmente arrastava, né? Ele era um cara que furava a bolha, realmente ele tava fora ali não era só os fisiculturistas que acompanhavam o Chris. Mas continuam atletas, porra, o próprio Ramon, o Mike, o Ruff, todos eles são atletas muito queridos mundialmente, todos têm um prestígio mundial. Eu acho que vão criar-se outros Sebuns aí entrando na Classic, talvez não tão grandiosos quanto ele, porque... que tem portas que você só abre uma vez, né? O Chris abriu umas portas que só uma vez que você abre. Mas eu acho que a categoria vai continuar entre as mais populares, principalmente por essa questão de ser uma categoria agradável, estética, que maior número de pessoas querem alcançar. Todo mundo gosta da Classic, né? Eu já tive churrasco ali da família, eu já coloquei lá na TV, o Mr. Olímpia, coloquei o físico do Siban, explicava lá. Tipo, todo mundo curte o Siban. É um físico ali que agrada todo mundo, né? Ô, mestre, você acha que o Siban, a gente pode fazer um paralelo do Siban, ele seria um Arnold da nova geração? Você acha que ele dá para fazer uma similaridade? A história parece que se repete. É? Eles procuraram o Arnold, quando acharam o Arnold, trouxeram da Áustria na mesma semana, quando ele ganhou o universo. Já trouxe para treinar, porque tinha descoberto a beleza física. Porque não é só o físico, ele era agradável, ele era ávido por dinheiro, ele queria progredir na vida, então ele estudou, ele fez teatro, ele comprou imóveis, fez ele fez balé tudo, fez balé, tudo ele fez para poder, ele usou o Mr. Olímpia como um patamar para a vida deles, e isso aconteceu com o Sebum. Eles já imortalizaram o Sebum, vão falar dele para sempre no Olímpia. De uma maneira assim, ele mostra ele com a família, uns vídeos assim que te emociona, a porta aberta do galpão, a família vem, a mulher traz comida, a criança corre, você vê que é uma coisa que eles querem mostrar salutar, que é a família, que a sociedade quer ver isso, na verdade. Sim, com certeza. E imortalizar ele de uma forma moderna, assim. Eu gostei disso. Aí você vê o Siban nas redes sociais, você não vê, mas esse cara não tem defeito não, mano. Não, então, porque é uma pessoa família, agradável. empresário. Então, uma pessoa agradável, quieto, educado. E ele tem essa conexão com o Arnold, assim, essa beleza física, beleza estética, sabe se comportar. Isso só traz mais pessoas praticando, mais pessoas admirando, as empresas vendem mais, a suplementação melhora, a qualidade das lives melhora, tudo melhora. Dissemina, né? Ele abraça muita coisa. E às vezes você põe, como ele explicou ali, a filha do Keone está vazia. Ele é um físico fantástico, mas ele não trabalha aquilo, sabe? Às vezes não quer, os caras são reclusos. Lihane era recluso, ganhou 8 Miss Olímpia e ia para casa. Dorietes, ninguém via Dorietes, só via Dorietes no dia. Ele saía da toca, ia lá com o piti e voltava para Birgman, lá no fundo do restaurante, né, que tinha academia Temple Gym. Então, isso ele não usou a mídia. Essas pessoas sabem usar agora, só vai progredir. Eu acho muito interessante para o esporte isso. Será que estamos a caminho de assim como o Arnold teve o seu próprio Arnold Sports, aí vamos o Sibum Sports aí? Mano, eu não duvido, hein, velho? Você não duvida. Olha o Dino no Brasil. Ele não consegue andar, né? Se ele vai para o Acre ou qualquer outro lugar, é impressionante. Isso tem que ser aproveitado por todos, pela mídia, pelas pessoas que regem o esporte no país, para que possa só progredir, mostrar uma imagem muito positiva de um atleta. Né? Isso vai só vender, vai melhorar e
E vai trazer mais possibilidades. Eu acho que o cenário está correndo para isso aí agora, né? A gente está conseguindo, furamos algumas bolhas também, já tem bodybuilding até no esporte espetacular ali, na Fantástico, massa, né? Fantástico, né? Então, estão falando da gente... De forma positiva, né? Que De antes forma- era de Não, forma isso, pejorativa. Era sempre alguma coisa ocorreu, ou o atleta Aparece passou assim mal, e tal, assim. mas tá ganhando a positividade. Mostra-se uma coisa boa que O lado bom do esporte, né? meu pai andava de terno na década de 50, com vergonha de mostrar o físico. O Gerson Dora era grande para a época, ele era baixo, então seria 212. Ele não mostrava porque as pessoas não entendiam aquilo. Então isso era uma coisa muito ruim para você divulgar o esporte. Hoje, se você for um cara atlético, educado, estudado, né? Uma pessoa que mostra a família, não é um marginal com físico bom. Então isso vende, mostra. A televisão gosta disso. As pessoas admiram. Eles precisam disso, de uma positividade da sociedade ser vista como uma coisa que está crescendo e evoluindo. Bom, rapaziada, este foi apenas o primeiro episódio da nossa série Esquenta Olímpia. Vocês viram que tem conteúdo, né, para mais de metro aí, então não deixe de acompanhar toda semana os episódios da série. Quero agradecer a ilustre presença aqui dessas celebridades do meio do bodybuilding aqui. Obrigado pela oportunidade. Mestre Você me André, deu. muito obrigado pela sua presença, pela sua amizade, pela sua ilustre energia. Obrigado. É sempre muito bom estar na presença do senhor. Obrigado. De vocês todos. Mestre Magro, Opa, muito obrigado aí. Que inclusive Valeu me pelo surpreendeu com a astúcia dele. você não viu? Ele estava na mesa fazendo isso aí. Bem articulado, na Ali verdade. embaixo, você não Ele não é estava estudado. fazendo? Não, eu tava aqui com meus palpites aqui, Palpite meus, ali, ele meus 10 fazendo. centavos. Falei, o cara compenetrado vai fazer uma coisa boa. Eu gosto disso. Parabéns. viu? Obrigado. É esforçado, ele E gosta ali que é o faz. sensação expert, total. né, cara? Não, o cara ali- que frequenta lá. Não, eu não aguento mais ver o microfone na minha frente. Mas não dá para negar um convite de vocês, ainda mais do lado do mestre aqui, o grande mestre. Então, agradeço o convite, muito feliz em participar e sempre que precisar podem contar comigo aí. Com certeza, não tem como falar de bodybuilding e iniciar um projeto tão grandioso sem a presença de pessoas que têm tanta relevância no que o esporte é hoje. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão, velho. Ô, tio, antes de Você finalizar vai aqui, sacar aí? eu vou comer uma barrinha, tá? Ah, pensei que Agora você que ia acabou, sacar, você vai sacar vou pegar a aqui, ó. barrinha. Ovo Maltine da Integral Médica, que essa aqui, ó, é sensação. Vocês aí já, eu sou da nova geração, e no TikTok essa aqui, ó, é estourada, velho. Essa aqui é estourada, velho. O que é isso, cara? Então vai lá, aproveita lá, experimentem a barrinha que o Magrão vai degustar ali pra vocês. Beleza, rapaziada? Muito obrigado. Espero que vocês estejam aqui no próximo episódio e aguardamos vocês na live dia 10 e dia 11, nas prévias e finais. Beleza?